Olá, bom dia. Tudo bom, Denis? Eu não estou ouvindo o Denis, não tenho retorno Ah, dele. é só quando vai pro É porque a ar. gente cortou o retorno dele, doutor. Ah, tá Mariana, legal. vamos lá, Tá vamos legal. lá. Vai você, Mariana, ou Denis? Eu vou, pode pra cá. Beleza, Mariana, beleza. Vamos lá, Mariana. Depois eu corto meu som, vamos lá. Muito bem, bom dia, amigos, de volta. Agora são 10 horas e 34 minutos. Hoje a gente está aqui no Bom Dia, Amigos, recebendo o doutor Elton do Carmo, advogado da família. Ele que veio uns tempos atrás aqui, né, doutor? Seja muito bem-vindo de volta. Obrigado, Mariana. Eu fico realmente muito grato aí com o convite e pelo retorno aqui. Muito feliz. Hoje o tema é sobre inventário e partilha de bens, herança e testamento. Doutor, época de pandemia, imagina o que o povo não deve estar passando pela falta de informação, né? Bastante, bastante, viu, Mariana? Na verdade, assim, é um tema que ele acaba envolvendo ali um sentimento, né? A pessoa acaba perdendo ali um ente querido e se depara ali com bastante as coisas burocráticas, né? O que deve ser feito, que forma, que maneira, que tempo deve ser feito isso. Isso realmente acaba abalando muito ali o seio familiar, né? Doutor, então a gente já começa com a pergunta aí que o senhor bem mesmo falou. O que é inventário e por que ele demora tanto para ser resolvido? Vamos lá, vamos lá. Vou tentar explicar isso de uma forma bem sucinta. O inventário, Mariana, na verdade, ele deve ser feito toda vez que aquele que veio a falecer deixou bens a ser inventariado. Ou seja, isso é bens móveis, imóveis, é investimento, conta bancária, não importa. Isso deve ser feito. E qual que é a regra? A regra é que você tem até 60 dias para que ele possa ser feito após o falecimento. É o que diz o Código Civil. Então tem que se atentar muito ao prazo, né? Porque assim, além de ter que pagar o imposto, né, tem que pagar multa caso você ultrapasse isso. A regra, Mariana, é que um inventário judicial ele demora em média mais ou menos ali um ano. Então, assim, isso se não houver nenhum herdeiro contrapondo aquele inventário, né? E o extrajudicial, que foi de uns anos para cá, a legislação alterou, ele demora em média, que é feito em cartório, tabelião de notas, ele demora em média mais ou menos de 2 a 3 meses. Eu já realizei inventário extrajudicial que demorou 15 dias. Então, geralmente a gente tem que verificar o que é um e o que é outro, até porque nem todo inventário pode ser feito no cartório. Muito bem, seja bem-vindo, doutor Elton Eldenis. Existe diferença entre inventário, partilha de bens e testamento, doutor? Existe. Na verdade, assim, a partilha de bens, primeiramente, bom dia, viu, Denis? Bom dia. Bom dia. Dia, doutor. A partilha de bens, ela acaba entrando dentro do inventário. Então, assim, tudo aquilo que pertencia àquela pessoa que veio a falecer, ele deve ser partilhado, sempre respeitando ali aquilo que as pessoas têm a receber. Então, eu vou traduzir para um cenário para os nossos ouvintes poderem entender. Imaginemos o seguinte cenário: a pessoa vem a falecer e deixou ali esposa ou esposo, não importa, deixou 2 filhos. Então, se o regime, e aí vai depender muito, por isso que eu falei que é um assunto que acaba estendendo e ele acaba para as pessoas poderem entender. Se eles tiverem um regime da comunhão parcial de bens, significa dizer que todos os bens ora adquiridos pós-matrimônio, 50% daquilo ali ele passa a pertencer à esposa, porque ela é meeira, já de direito, e os outros 50% aos 2 filhos. Então, 25% para um filho e 25% para outro. Essa é a partilha, que é feito dentro do inventário, né? O testamento em si é um documento do qual a gente chama ele de testador. Ele é um desejo que ele tem. Então, é um desejo que ele tem, ele pode fazer ali o testamento. A nossa legislação, eu vou dar só uma exemplificação, mas nós temos, testamento público, testamento cerrado, testamento particular, testamento aeronáutico, marítimo e militar. E ainda temos um testamento que ele chama de codicilo, ou seja, você vê a gama que nós temos de testamento, mas nada mais é do que uma vontade daquele que tem os bens, e ele pode ali, a depender, e alterando esse testamento e mudando isso aí, ele pode, a legislação, desde atendido ali os requisitos da lei,
e aquilo que é de direito das pessoas. Por quê? Uma coisa tem que estar bem clara. O testamento, ele pode abrir mão, aquele que tem um patrimônio, de 50% que ele tem. Ele pode abrir mão. Os outros 50%, se ele tiver herdeiro, tem que ser respeitado. Ele não pode abrir mão dele. Ah, muito bem. Doutor, então quer dizer que se a pessoa não faz um testamento, tudo que é dela vai para inventário. E se ela faz um testamento, não precisa ir para inventário. É isso? Na verdade, o que acontece? Independente do testamento ou não, Mariana, o inventário ele tem que ser feito. Então, imagina, aquele que detinha ali o patrimônio, ele deixou ali um testamento. Mesmo com esse testamento, tem que ser feito o inventário. Por quê? Porque, na verdade, é quando o testamento vai ser aberto. Então, vou dar um exemplo. O testamento público, ele é o mais seguro, né? Ele é sigiloso, né? Ou seja, quem sabe do conteúdo do testamento público é o tabelião e duas testemunhas. E essas duas testemunhas, Mariana, não podem ser as beneficiárias do patrimônio, porque há conflito, elas não podem. Então, são testemunhas realmente escolhidas, via de regra, ali pelo testador, aquele que era o autor ali da herança, do patrimônio, e aí ele fica registrado em cartório. Esse é o público. No momento do falecimento, ele é aberto aos herdeiros. Então, daquele testamento, tem que ser feito agora um inventário, porque o testamento é nada mais do que uma vontade daquele que detinha ali o patrimônio. Uhum. Muito bem, estamos com o doutor Elton. Doutor, quando alguém deve fazer o seu testamento? O testamento, a nossa legislação, ela autoriza que a partir dos 16 anos, desde que seja capaz, esteja em pleno uso das suas faculdades mentais, ele pode fazer um testamento. Nada impede de que ele seja feito. Então, assim, tem que observar sempre esses detalhes. Como eu disse, nós temos algumas espécies de testamento, né? Então, o testamento público, eu sempre comento e o indico, porque é o mais seguro, é o que vai trazer segurança jurídica para todos os envolvidos ali, né? O testamento cerrado, que eles chamam de testamento fechado, e você tem o testamento também o particular. Então, feito o testamento, respeitando a legislação, maior de 16 anos de idade, capaz, ele pode fazer, nada impede. O que tem que ficar sempre muito atento é o que eu disse agora anterior. Imaginemos o cenário. O dono do patrimônio tem herdeiros, seja um cônjuge, filhos, e ele quer 100% do patrimônio dele doar para um amigo. Até porque no testamento, Denis, ele pode doar 50% daquilo que ele pertence, ele pode doar para uma instituição de caridade, pode doar para um amigo, não tem problema. Ele só tem que respeitar aquele quinhão, que a gente chama de quinhão, aquela parte que pertence aos herdeiros. Uhum. Muito bem. Todos os nossos ouvintes que estão aí participando com a gente, ouvindo a entrevista com o Dr. Elton, pode participar mandando a sua dúvida para o nosso WhatsApp, o 989043747, ou ligar aqui e fazer a sua dúvida ao vivo, perguntar diretamente com o Dr. Elton no 4397-6520. Para quem está fora de São Paulo, usar o DDD 11. Doutor, a Elvira, de Santo André, São Paulo, mandou uma dúvida para o senhor, que a gente vai ouvir. Enquanto isso, você, ouvinte, pode mandar, novamente repetindo, o telefone é o 989043747 e o telefone é o 4397-6520. O tema de hoje é inventário, partilha de bens, herança e testamento. Nós temos o áudio da Elvira de Santo André. E enquanto isso, a gente vai para a próxima pergunta, doutor. Enquanto eu estava montando a sua pauta, eu me deparei com uma palavra que eu não sabia o significado e eu não sei nem se ela é muito comum aqui para a gente. O que é arrolamento, doutor? Na verdade, o arrolamento é uma espécie de inventário, Mariana. Então, o arrolamento ele sempre é feito quando os bens eles forem ali inferior até 1.000 salários mínimos. A regra é que o arrolamento sendo feito é um processo mais rápido, né? É um processo mais célere, ou seja, tende a não demorar muito. Então, sempre que for inferior a 1.000 salários mínimos, é sempre importante caminhar para o inventário no tipo arrolamento. Esse é muito importante.
Muito bem. Doutor, como é definida a herança caso o falecido não tenha testamento? Boa pergunta, Denis. Na verdade, assim, ó, é o que eu disse, o testamento ele não é obrigatório. Caso ele seja feito, tem que ser respeitado ali o que está dentro do testamento. Agora, caso não exista testamento, vai partir para o inventário. E sendo deixado herdeiros, a gente tem que verificar, Denis, se essa pessoa era casada. Isso é muito importante, porque dentro do regime do matrimônio, é o que vai dizer qual é a cota parte que pertencia o viúvo ou a viúva e aos filhos. Então tem que verificar, primeiro, qual é o regime, se era casado. Se não era casado, imaginemos, ele não deixou herdeiros, mas se ele não deixou herdeiros, que a gente fala que é herdeiros necessários, seria ali um esposo, uma esposa ou filhos, ele tem pais, aí seriam na linha ascendente, então seriam os pais dele. Então, caso não exista, nós vamos partir para o inventário e vamos sempre verificar na linha sucessória, porque só para que as pessoas possam entender, Denis, é importante, nós temos a linha ascendente, descendente e colateral. Então, é verificado na linha descendente, que seria esposa, esposo, filhos. A linha ascendente, os pais dessa pessoa que faleceu. Na linha colateral, que vai até o 4º grau, que é irmão, tio, primo, avós. Então, esses aqui da linha colateral, a gente fala que eles são herdeiros também, mas sempre devemos verificar os herdeiros necessários, porque esses da linha colateral são herdeiros facultativos. Sempre temos que verificar isso, porque não existe uma regra. De repente, não, a pessoa faleceu, não tem testamento, vamos fazer o inventário. A gente sempre tem que verificar a linha sucessória dela, quem vai suceder os bens dela. Seria ascendente, descendente, linha colateral, a gente tem que verificar o caso concreto. Muito bem, agora temos o áudio da Elvira de Santo André mandando a dúvida aí para o doutor Elton. Uma pessoa com 80 anos já morreu, deixou uma casa. Ela tem 3 irmãos vivos e o resto dos irmãos já morreram todos. Ele é solteiro, não tem filhos. Para quem fica a herança? Só para os irmãos que estão vivos ou os sobrinhos também têm direito? Maria, de Santo André. Boa pergunta, Maria, nossa ouvinte. Na verdade, os herdeiros, sim, passam seu sobrinho. A gente fala que é herdeiro por representação, Mariana. Então, assim, na ausência do irmão, se o irmão teve filhos, a gente fala que tem que habilitar esses sobrinhos dentro do processo de inventário, e eles têm direito à cota parte que seria daquele irmão, passa para os sobrinhos, que a gente fala que ele é herdeiro por representação. Muito bem, doutora, a gente tem mais um áudio aqui do nosso WhatsApp, dessa vez é o áudio do Felipe Cardoso, ele é lá de Maceió também. Vamos ouvir. Bom dia, Denis. Bom dia, Mariana. Eu sou Felipe de Maceió, Alagoas. Gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. É que os meus avós, doutor, já faleceram e a casa ficou de herança para os filhos. Mas só que eu tenho um tio que ele é especial, doutor. Ele é. E a gente queria saber se pode vender a casa, esse imóvel que os meus avós deixaram de herança, ou se só pode vender depois que esse meu tio, que é especial, que ele depende de outro irmão para cuidar dele, se essa casa só pode ser vendida depois que esse meu tio, que é especial, falecer. Aí eu queria saber se o senhor poderia me responder isso para mim, doutor. Bom dia e salve Maria Imaculada. Vamos lá. Eu entendi a pergunta do nosso ouvinte, só que eu vou só fazer uma extensão, saindo até um pouquinho do tema, né, para a gente poder abordar aqui o inventário em si. Pelo que eu entendi, ele tem ali uma pessoa da família que ela é detentora dessa herança, ela é especial. Existe uma pessoa que cuida dela. Eu acredito, Mariana, que o nosso ouvinte não trouxe detalhe, mas eu acredito que essa pessoa deve ter sido interditada. Existe uma ação chamada interdição
você vai interditar a pessoa civilmente e um tutor passa a responder pelos atos dessa pessoa. Se ele fez isso, eu quero acreditar que ele fez isso, pelo menos é o que ele deixa claro para nós, de fato não precisa esperar, porque o tutor responde pelos atos legais, cíveis dessa pessoa que é especial. Então ele pode sim, numa eventual venda, representar essa pessoa. Sempre lembrando, Mariana, que quando você interdita uma pessoa civilmente, você pode fazer isso, respeitado os requisitos da lei, você deve sempre, o tutor sempre vai prestar contas ao juízo. Então, se a pessoa tem patrimônio, se vendeu, se não vendeu, sempre vai ter que prestar conta para o juízo. Então, se essa pessoa for interditada mesmo, civilmente, com sentença, e o tutor pode responder por essa pessoa, ele não precisa esperar. Ele pode sim vender o imóvel sem problema nenhum, Mariana. Muito bem, doutor. Nós estamos com o doutor Elton do Carmo, advogado da família, para falando sobre inventário, partilha de bens, herança e testamento. Doutora Graciete de Maceió pergunta: quando passou dos 60 dias e não foi feito o inventário, qual é o procedimento? Graciete de Maceió pergunta. Beleza. Legal, Denis. O que acontece? A Graciete ela faz uma pergunta que é muito comum, principalmente antes do que a Mariana colocou agora, com a pandemia, enfim, com tudo isso que está ocorrendo no nosso país. Você tem até 60 dias, Denis. Passado, eu vou tirar uma base por Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, o imposto, que é Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação, o ITCMD, você paga aqui para a Procuradoria de São Paulo. Ele é 4% sobre o patrimônio. Passou 60 dias, não fez, vai inserir 10% em cima desses 4%. Até 180 dias. Passados 180 dias, vai inserir 20% em cima dos 4% que deveria ter sido recolhido lá dentro dos 60 dias. Significa dizer, Denis, que vai encarecendo. Porque como o ITCMD ele é um imposto estadual, talvez em Maceió deva ser uma outra alíquota. Então, assim, ele vai encarecendo. Aquele processo que ele inicia num valor, ele vai encarecendo. Por quê? Porque o imposto vai aumentando, a multa vai aumentando e vai agregando. Então, no estado de São Paulo, até 180 dias da data que deveria ter sido aberto, você vai pagar 10% sobre os 4% que deveria ter sido recolhido, e passados 180 dias você passa a pagar 20%. Então, realmente, como a gente fala, né, vira uma bola de neve, né, e vai aumentando o custo muito alto, né? Doutor, aproveitando o gancho disso que o senhor falou, então, os custos desse tipo de processo, quem que deve arcar? Boa. Mariana, quem deve arcar com isso são os herdeiros, né? Porque eles serão os beneficiários legais, né, dos bens que foram deixados ali pelo autor da herança. Então, os custos, imagina, um imóvel, se a pessoa falar, não vou fazer o inventário, vou deixar isso para lá porque realmente o custo é alto, né? Então, assim, vai depreciando o bem, né? Então, aí a pessoa não consegue vender, né, Mariana? Não consegue negociar, não consegue fazer absolutamente nada. É igual a um bem imóvel, que seria um veículo. Vai depreciando, você não consegue transmitir a posse do bem ali para ninguém. Então, o melhor cenário é tentar já implementar e fazer esse processo de inventário, seja ele judicial ou seja ele extrajudicial. Mas a ideia é que todos os custos, Mariana, eles vão correr sempre por conta dos herdeiros, porque eles serão os maiores beneficiários dos bens deixados. Doutor, um amigo seu, Muriel, está mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp, legal. mandando um abraço para o senhor, falou que o senhor é um irmão de caminhada e agradecendo. É meu irmão mesmo. O senhor mesmo. Ajudou ele muito quando ele estava perdido, assim que o pai dele faleceu. Um grande advogado e uma grande pessoa, doutor. Parabéns. Muito obrigado mesmo. É um grande amigo e realmente eu tive a felicidade. E ele estava no momento realmente quando perdeu o pai e ele nos procurou e nós fizemos o processo dele. Glória a Deus. Muito bem. Doutor, e se eu quiser deixar tudo para uma instituição de caridade e não para os familiares, eu posso? Pode, Denis, sempre respeitando aquele. Se ele tem herdeiros, vamos lá, Denis, se ele não tiver herdeiros, ele pode deixar.
Agora, se ele tiver herdeiros, e a regra, né, que se ele não tiver os herdeiros descendentes, talvez na linha ascendente, que seriam os pais dele, ou até na linha colateral ele possa ter, então ele tem que respeitar sempre ali os 50% que ele pode dispor. Ele pode dispor para uma instituição de caridade, Denis, como pode dispor para um amigo. Você percebe? Isso é respeitado. Então, não existe uma proibição quanto a isso, mas ele pode sim dispor para uma instituição de caridade sem problema nenhum, Denis. Muito bem, você continua participando com a gente pelo nosso WhatsApp, o 98904-3747. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta para continuar o nosso papo sobre inventário, partilha de bens, herança e testamento com o Dr. Elton do Carmo.